Na Assembleia Legislativa, as leis estaduais são criadas sempre com muita discussão, estudos e análises. A coisa começa assim. Para se criar uma lei, antes de tudo, é preciso apresentar um projeto de lei. Isso pode ser feito pelos deputados e deputadas, comissões da própria Assembleia, pelo governador, outros poderes e, claro, por você, por meio de iniciativa popular ou contato direto com um parlamentar. Esse projeto é discutido por comissões especializadas, depois votado em plenário, analisado pelo Poder Executivo, para então tornar-se lei. E são as leis que garantem direitos, proteção, ordem e benefícios em nossa sociedade. Aqui a democracia acontece. Acesse os canais de comunicação para conhecer e participar de todo o trabalho da LMP. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer. Olá! Mato Grosso confirmou mais de 45 casos da Monkeypox no estado. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde, desses casos, mais de 91% são homens entre 18 e 40 anos. A maioria dos casos está na região de Cuiabá e também Várzea Grande. O vírus vem se espalhando rapidamente e para a gente entender mais sobre o que é essa doença, os riscos de transmissão, a possibilidade inclusive de vacina, está aqui nos estúdios do RDTV o infectologista Luciano Correia Ribeiro. Obrigada pela tua participação aqui no RDTV. Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria entender um pouquinho sobre esse vírus, né? A gente mal saiu da Covid, que deixou a população mundial, né, assustada, e chega aí um outro vírus que também vem se espalhando pelo mundo. É um risco também grande? Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui, de estarmos discutindo essa doença emergente, né, pela própria definição da Organização Mundial de Saúde. Na verdade, não é uma infecção nova, uma doença nova, o Monkeypox, também conhecido como varíola do macaco, né, dos macacos, que é uma terminologia que se tem discutido muito hoje. Ela é endêmica no continente africano. A doença já tem desde a década de 40, com casos isolados lá, em situações de tribos, né, fechadas naquele continente, onde o ser humano ele funciona como um hospedeiro intermediário da doença. A doença sempre existiu no ambiente silvestre, entre roedores e primatas. A partir do momento em que passou a ter o contato com esse grupo de animais, as pessoas se infectavam e adoeciam. O que acontece agora é que ela está tendo um novo comportamento desde maio de 2022, fora do continente africano. É um segundo surto que se tem da doença. Já teve um surto isolado nos Estados Unidos e agora esse comportamento fora do continente africano acontecendo inicialmente no continente europeu, com uma rápida disseminação nos países. Hoje nós já temos mais de 97 países onde se tem o relato da doença. E como a gente está saindo, né, de uma situação que foi muito catastrófica a nível mundial, que foi a pandemia da SARS-CoV-2, do Covid-19, existe então esse medo, né, de uma segunda onda pandêmica. Porém, o comportamento da doença é um pouco diferente, o que faz com que o risco, né, de uma pandemia seja bem menor. A gente fala muito, né, como ela é conhecida, a varíola dos macacos, mas é importante a gente mostrar para a população, fazer se entender que os macacos, eles não são os animaizinhos aí que fazem com que a doença se propague. Exato. Isso é uma situação muito importante da gente colocar e documentar aqui. Inclusive saiu recentemente uma reportagem a nível nacional de um determinado município do Brasil, né, onde as pessoas estavam matando macacos, né, com medo de eles serem vetores da doença. Não é assim que se faz, né? O macaco, esses primatas da nossa região, não são vetores da doença. Inclusive a nomenclatura Monkeypox está sendo até revisada a nível de Organização Mundial de Saúde, justamente por esse estigma que tem gerado em relação a esses primatas. O ser humano ele é um hospedeiro intermediário, né? E neste ciclo atual, os casos estão acontecendo em localidades onde nem existe primatas, como no continente europeu.
e se dá basicamente por transmissão entre pessoas. Portanto, não dá para a gente associar de forma direta que o macaco é um vetor da doença e por isso ter que ser exterminado, né? O senhor acabou de falar dessa questão da transmissão, né, entre pessoas, enfim, como que é uma doença transmissível, relação sexual, contato, abraço, é através disso que é possível aí pegar esse vírus? Exatamente. O monkeypox, ele o principal veículo de transmissão é uma doença de caráter transmissível, né? E o principal mecanismo de transmissão é o contato direto, podendo também, em algumas situações, ser por via respiratória, por aerossol. Bom, e como é que se dá a transmissão? Quando a pessoa está infectada e manifesta a doença, em geral, o período de incubação dessa doença é de 5 a 14 dias. A partir daí, a pessoa fica doente. E quando ela fica doente, ela tem basicamente uma sintomatologia de febre, caroços no pescoço e feridas na pele. Nessas feridas, existe uma grande quantidade de vírus. Então, o principal veículo de transmissão neste momento é o contato direto. E o que os dados epidemiológicos têm demonstrado a nível mundial e também na nossa localidade é que a doença, como você mesmo já demonstrou no começo aqui, ela tem afetado basicamente homens, jovens, né, sexualmente ativos e uma categoria bastante específica, né, que são homossexuais do sexo masculino. Podendo também acometer mulheres e até crianças. Mas hoje o que a gente tem observado é que existe um grupo de risco de fato, que são os homossexuais do sexo masculino. Mas ainda não foi documentado de forma clara que seja uma doença transmitida por fluidos corporais, pelo sêmen. O principal mecanismo é pelo contato direto, pele a pele, mucosa a mucosa, aonde existe uma ferida. Beijo também é uma forma aí de se pegar esse vírus? Se a pessoa tiver lesão ativa na cavidade oral, sim, né? Então, assim, é possível. Mas no continente africano, nos primeiros casos da doença, os relatos demonstravam que havia muita lesão em face. As vesículas, as úlceras, as crostas, né, que são basicamente isso aí. Era basicamente face e tórax. Então, como acometia a face, existia muito risco de transmissão direta por contato, né? Agora, basicamente, nesse surto atual, as lesões têm se localizado em regiões de genitália, né? Genitália e nos membros. Então, o contato assim, por beijo acaba sendo mais difícil, né, de acontecer, porque não tem poucos pacientes têm manifestado lesão em face, né? Doutor, como que você comentou essa questão dos caroços, né, dos sintomas aí da doença. A partir do momento, então, que a pessoa perceber feridas, perceber os caroços no pescoço, ela já deve imediatamente, então, procurar aí um especialista. Exatamente. A gente calcula que desse número estatístico que você trouxe aí, que seja apenas a ponta do iceberg do número de infectados que existe. É uma doença que ela está emergente no mundo, apesar de que relatos mais recentes demonstram que no continente europeu ela já atingiu uma estabilidade, porém, nas Américas, em especial no Brasil e nos Estados Unidos, ela está em ascensão. E na nossa localidade também. Então, o que chama atenção para um paciente suspeito? É aquele indivíduo que tem febre, como se fosse uma virose qualquer, prostração, e começa a aparecer lesões na pele. Essas lesões, muitas das vezes, simulam até uma lesão de varicela, popularmente conhecida como catapora. Então, se o indivíduo ele começar a ter uma sintomatologia de apresentar lesões atípicas pelo organismo, ele tem que procurar um profissional da área de saúde para que se faça o diagnóstico, porque o diagnóstico se faz por coleta de material da lesão. E aí a gente chama, de fato, um alerta para aquela população de risco que tenham lesões nas genitálias. Por quê? Porque pode ser uma doença de caráter sexual, uma IST, mas pode ser também um monkeypox. Esse vírus, ele pode levar à morte?
de forma direta, a chance de óbito é muito baixa. Porém, quando ele acomete populações chamadas de imunossuprimidos, né, população de HIV/AIDS, população oncológica, a doença ela pode se alastrar no número de lesões, levando à infecção secundária e aí o indivíduo falecer por complicação dessas infecções. Doutor, e como fazer com que esses números, né, a gente tem aí mais de 45 casos só em Mato Grosso, no restante do país também um número considerado alto aí para uma doença que é de certa forma grave, que vem se espalhando. Como é que a gente consegue, como sociedade, diminuir esses números até levar a zero? Bom, primeiro, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo uma discussão, trazendo, né, para o seu público informações técnicas da doença. Ou seja, a doença existe, ela está entre nós. E o indivíduo suspeito ele tem que procurar um profissional. Segundo, aquele grupo de risco, né, ele tem que ser isolado. Né, hoje, basicamente, a gente tem evidenciado que na casuística mundial e na nossa, é uma doença que está muito relacionada ao contágio sexual. Portanto, as pessoas que têm as lesões, elas têm que ficar isoladas durante todo o período da doença, que em geral vai de 3 a 4 semanas, até que as feridas cicatrizem, porque enquanto tiver lesão, ele vai ser um potencial transmissor. E a única maneira que hoje, de maneira efetiva, para controlar a doença e ela ser erradicada novamente, é o isolamento dos sintomáticos, né? O isolamento protetor desses indivíduos. Aqueles que têm mais lesões, talvez necessite até de uma internação hospitalar. Não há necessidade de se internar todo mundo, pode ser um isolamento em casa mesmo, com aquelas mesmas precauções que nós utilizamos na Covid-19, ao ter o contato com esse paciente, luva, capote, né? E já existe uma vacina que logo vai estar no Brasil, a própria Anvisa já validou, para grupos específicos, né? Que serão inicialmente os profissionais da área de saúde, que atendem diretamente esses pacientes, e aqueles indivíduos que tiveram contato com o paciente infectado. Mas o principal mecanismo hoje de controle é o isolamento do paciente sintomático. Em Cuiabá e Várzea Grande, população aí que tiver esses sintomas que o senhor citou, enfim, onde buscar ajuda? Existe já foi feita uma capacitação, né, das redes de assistência primária, do SUS, né, e existem serviços de referência nas policlínicas, que tem profissionais treinados para fazer o exame clínico e a coleta do material. Os medicamentos utilizados são pomadas para as feridas? O que a pessoa utiliza aí? Isso, não tem ainda disponível no nosso meio um antiviral. Existe até um antiviral para o vírus, mas no Brasil ainda não chegou. Bom, como é uma doença autolimitada, basicamente o controle medicamentoso se faz para o controle das feridas. Ou seja, avaliar curativo tópico e, se tiver sinais de infecção secundária, que é presença de pus nas lesões, aí até mesmo um antibiótico para o controle da infecção secundária. Porque, assim, uma medida específica ainda não existe. O senhor, como infectologista, como é que você vê esse cenário? A população, a gente estava também nos bastidores falando sobre a poliomielite, também uma outra doença, né, que as crianças aí tomam gotinhas, né, e as pessoas não vão atrás, os pais não vão atrás. Essa questão de muitas vezes a sociedade não se preocupar com as vacinas, não se preocupar em ficar atento com esses detalhes, o cuidado até mesmo com quem teve contato, com quem se infectou. Isso tudo aí gera uma precaução muito maior lá no futuro, riscos maiores no futuro? A varíola dos macacos, ela tem um primo, que é a varíola humana. E a varíola humana, ela foi a primeira doença erradicada no mundo por vacina. Isso demonstra, né,
a história da medicina vem demonstrado que grandes pandemias, endemias, principalmente aquelas de transmissão viral, só foram definitivamente controladas com vacinas, né? E a gente passou, ainda está passando por essa situação, que é o exemplo da Covid-19. Eu costumo dizer que o pior vírus que a gente tem não é nem são esses vírus que infectam o ser humano, é o vírus da fake news, de situações que são construídas de maneira negativista em relação às vacinas, e isso atrapalhou muito na Covid. No caso, você falou da poliomielite, né? E isso é um fato. Eu não sei se com a carga negativa que houve em relação a esse negativismo vacinal, mas a gente tem observado uma baixa procura da população, dos pais, né, para levar os seus filhos para se vacinarem. Quando a gente nasce, já lá na maternidade, a gente toma aqui no nosso braço uma vacina do BCG. E isso é prevenção e promoção da saúde. E se a gente não fizer uma coisa simples, que é uma gotinha na boca da criança, a gente corre o risco de ter uma nova epidemia de poliomielite, que tem uma sequela gravíssima, que é uma sequela neurológica. O indivíduo ele pode ficar sequelado. E aí é um peso que os pais vão carregar pelo resto dos seus dias. Então, a recomendação que nós, infectologistas, fazemos, imunologistas, é que tudo aquilo que puder ser feito no sentido da prevenção tem que ser feito. E vacina é prevenção e promoção de saúde. No caso específico do monkeypox, existe uma vacina, ela já em breve estará disponível, não há nenhuma contraindicação e nenhum efeito colateral maior em relação à vacina, e a gente espera que, ao ser introduzida no Sistema Único de Saúde, no SUS, progressivamente as pessoas de grupo de risco vão lá e se vacinem. E quem é grupo de risco hoje? Que a gente tem identificado, a gente falou, basicamente as pessoas que têm tido um comportamento sexual de risco. Isso, principalmente os homossexuais do sexo masculino. E o que a gente tem observado com esse novo surto do monkeypox? Não é só o vírus em si, é o que o vírus tem carregado com ele. Então a gente tem observado um número significativo de aumento das ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, sífilis, herpes, condilomatose, porque como a lesão gera uma ferida, é porta de entrada para outras infecções. Exatamente. Inclusive o HIV. Então a gente tem evidenciado que grande parte dos pacientes que têm o monkeypox do sexo masculino tem outras infecções transmissíveis associadas. Relação sexual com preservativos, né, exames, enfim, para então, sempre estar se cuidando. Eu acho que a recomendação inicial é o autoexame. Se evidenciou alguma coisa de diferente, o monkeypox ele costuma dar muita lesão perianal e uma inflamação importante, que a gente chama de proctite, uma irritação mesmo, dor. Então, acaba sendo uma complicação. Então, o que a gente recomenda? Que esses indivíduos, ao se depararem com alguma ferida de caráter diferente, que já procure de imediato o profissional de saúde, faça o diagnóstico, fique isolado. E durante esse período de isolamento, que não tenha práticas que gerem a transmissão da doença. Ou seja, não tenha relação sexual. Exatamente. Mesmo o uso do preservativo não evita a transmissão da doença, porque ele pode ter várias lesões, e não apenas na região especificamente da genitália. E o próprio contato pele com pele. Hoje, o principal mecanismo que de fato já está documentado como transmissão é o contato pele com pele, mucosa com mucosa. Assim, o vírus já foi isolado no sêmen e nos fluidos corporais, mas ainda a gente precisa de um tempo maior para documentar se esse isolado do sêmen tem potencial para gerar uma transmissão. Isso provavelmente em breve será documentado aí nos trabalhos científicos na medicina. Doutora, a gente já está caminhando para o final da nossa entrevista. Eu queria deixar aí esses minutinhos para o senhor fazer suas considerações finais, né, reforçar a população a importância aí de se cuidar
e tudo mais. A gente passou aí, ainda está passando esse momento terrível na humanidade, em pleno século XXI, onde muita coisa tecnológica foi desenvolvida, mas nós passamos uma pandemia da Covid-19 que afetou de maneira direta a população mundial. Então a gente ainda vive sob esse terrorismo. E aí na sequência vem o monkeypox, né, que hoje já está disseminado aí por vários países. Mas assim, o risco de se gerar uma nova pandemia é muito pequeno, porque diferente da Covid, que é a transmissão por via respiratória, no monkeypox precisa do contato. Então a recomendação que a gente faz, e que isso já está bem estabelecido, que aqueles grupos de risco, eles passem a ter um comportamento mais seguro. E a doença ela vai ser controlada por diagnóstico precoce e isolamento durante todo o período da doença. De forma que, com isso, se essas medidas forem tomadas, em breve a doença voltará a declinar novamente. E aí, com o avanço da vacina, provavelmente ela será erradicada, ficar controlada em definitivo. E a recomendação que eu faço é que nós, da área de saúde, em especial os infectologistas, fazemos é essa. Para quem quiser saber mais informações, procurar o senhor, onde o senhor atende, tem algum telefone de contato, alguma rede social? Eu sou professor da Universidade Federal do Mato Grosso, nós temos um ambulatório que inclusive é referência lá no Hospital Júlio Miller, ambulatório 3, e atendo também no meu serviço privado, que é o Instituto Mato Grossense de Medicina Interna e Infectologia, IME, que fica ali no bairro Jardim Cuiabá, né? É lá que a gente tem recebido esses pacientes também. Muito obrigada aí pelas informações. Nós conversamos com o infectologista Luciano Correia Ribeiro. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.